Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre carga térmica em câmara fria. Um resumão, né? A parte 3. Nós já falamos em outras aulas que a carga térmica em câmara fria, né, ela tem são várias parcelas que vão compor essa carga térmica total, né? Esse calor retirado ali, que vai ser retirado pelo sistema de refrigeração depois. Então, nós temos o ganho de calor por transmissão, devido à infiltração de ar externo, ganho de calor devido ao produto, ganho de calor devido à iluminação, ganho de calor por motores, empilhadeiras, equipamentos de processo, e ainda as pessoas que podem, né, que vão estar trabalhando dentro dessa câmara, ou então ao próprio equipamento de refrigeração. Na aula de hoje, nós vamos falar do ganho de calor devido ao produto, que muitas vezes ele representa uma parcela considerável da carga térmica da câmara, dependendo da função que a câmara assume, certo? Então, nós temos algumas diferentes situações que podem ocorrer para o produto. Então, o produto tem lá uma temperatura inicial, né, acima do ponto de congelamento, e ele vai ser resfriado até determinada temperatura que está, né, a temperatura de armazenamento está acima do ponto de congelamento, ou seja, né, vou ter apenas um resfriamento. Ou eu posso ter uma situação que o produto está acima da temperatura de congelamento e ele vai ser resfriado até o ponto de congelamento. Essa situação, ela geralmente é uma precursora da situação em que eu quero congelar aquele produto, né? Então, eu vou ter o processo de reduz a temperatura até o ponto de congelamento, né? Calor sensível, mudança de temperatura, e aí eu começo o congelamento. Então, mudança de fase. Mas quem é que está mudando de fase se eu estou falando de um alimento, né? O alimento é sólido, mas a mudança de fase do líquido, da água que está dentro daquele fluido, né? Então, a mudança, o processo de congelamento da água que está ali dentro daquele alimento, certo? Se eu quero congelar o produto, estou falando de um túnel de congelamento, o meu processo vai acabar mais ou menos por aí. Mas, se eu quero resfriar e armazenar abaixo do ponto de congelamento, então eu vou ter mais um processo de calor sensível, que é a mudança de temperatura, certo? Uma outra possibilidade que eu posso ter é o produto já estar congelado. Então, ele entra lá na câmara de congelamento, congelado, né, a temperatura abaixo do seu ponto de congelamento, e ele vai ser armazenado por uma temperatura ainda mais baixa. Né? Geralmente está relacionado à questão de tempo de armazenamento do produto naquela câmara, ou no congelador, ou aonde eu estiver pensando naquele armazenamento. E nós vamos ver todos esses casos na aula de hoje. Vamos lá. Primeira situação, temperatura inicial do produto, né, acima ali do ponto de congelamento, e ele vai para uma câmara onde eu vou resfriar até a temperatura de armazenamento que está acima do ponto de congelamento, ou seja, né, tenho somente mudança de temperatura, não vou ter um processo de mudança de fase ali no alimento. Como é que eu calculo isso? Né? Com a nossa famosa equação fundamental da calorimetria, o QI-macete, visto lá no ensino médio ou lá no início do curso. E nós temos aqui alguns nomes, vamos relembrar, né? Então, o Q1, que é o calor removido para o resfriamento dessa temperatura inicial até a temperatura ali de armazenamento, a massa do produto, o calor específico, e aqui é importante prestar atenção que nós temos que usar o calor específico acima do ponto de congelamento nessa situação, porque ele varia, tá? De acordo com a situação. Então, acima do ponto de congelamento. E o ΔT, a diferença de temperatura inicial, menos a temperatura de armazenamento, que eu destaquei aqui acima do ponto de congelamento. É muito comum, às vezes, né, quem está começando ali nessa área, a colocar a temperatura inicial, por exemplo, 20 graus, até a temperatura final. Ele é armazenado a menos 15 e faz a conta direto aqui. Só que vai passar uma parte importante, que é a parte do congelamento, que é uma outra forma de calcular, porque é um outro processo dentro um outro processo térmico. Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer até a temperatura de armazenamento acima do ponto de congelamento, nesse caso aqui. Quando eu tenho a situação de que eu vou resfriar ele e vou congelar o produto, então eu tenho a inicial, eu vou resfriar até a temperatura de congelamento, essa é uma etapa, e a próxima etapa é vir para o congelamento, ok? E aí aqui, essa equação dessa primeira parte, que é resfriar até a temperatura de congelamento, observem que é praticamente a mesma equação que a gente acabou de falar, mas o meu calor removido, né, eu chamei aqui de Q2, por quê? Porque a massa é a mesma, o calor específico é o mesmo, porque ainda está acima do ponto de congelamento, mas a temperatura, né, inicial, menos agora a temperatura de congelamento. Então, eu
eu não, né, a norma, que é o material que a gente está seguindo aqui nessa aula, coloca isso, que, né, tem ali para não confundir, chama ali de Q1 acima do ponto de congelamento, e essa parcela aqui, Q2, quando eu faço o resfriamento até o ponto de congelamento, ok? E aí, a segunda parcela, que é a mudança de fase, eu não tenho mais calor sensível, agora eu estou, né, congelando, então eu tenho calor latente. Então é a massa, é o calor, né, que eu vou remover, o produto entre a massa e o calor latente de fusão daquele produto, que é tabelado de acordo com o produto que eu estou trabalhando, né? Se é carne, se é fruta, se é verdura, se é um produto à base de leite, enfim, isso vai mudar. E essa quantidade de calor, de mudança de fase, né, esse calor latente que nós estamos removendo, né, esse calor de congelamento, ele é muito maior, né? Eu sempre brinco em aula que calor latente ele é mais potente, porque eu preciso de muito mais energia para mudar a fase de líquido para sólido do que a energia para mudar a temperatura. Então é muito importante quando nós pensamos em armazenamento de alimento, né, aquela questão de que se a câmara foi projetada para congelar um alimento, então ela usa para congelar. Se ela foi feita para armazenar um produto congelado, então esse produto é congelado em outro equipamento e aí ele chega nesse equipamento de armazenamento. Porque senão o que vai acontecer? Se é uma câmara de armazenamento de congelados e eu trago aqui um produto que eu quero congelar aqui dentro, até vai conseguir, só que a temperatura final não vai dar conta. A quantidade de produto que eu quero não vai dar conta, ou seja, o funcionamento não vai dar certo. E aí eu vou ter um produto que vai estragar mais rápido, um sistema de refrigeração que vai gastar mais energia, ou seja, não funciona. Por isso é importante sempre buscar, né, ser um profissional que esteja prestando atenção nisso e o lado do consumidor buscar profissionais que prestem atenção nisso, ok? Vamos continuar aqui com a aula de hoje. Quando eu tenho um processo, né, que eu vou resfriar até a temperatura de congelamento, eu vou congelar e depois eu vou resfriar até a temperatura final de armazenamento. Como é que eu faço? Eu sigo, né, essas duas equações que eu acabei de mostrar e somo com essa terceira parcela aqui, que é o calor removido para o resfriamento da temperatura de congelamento, ali ó, TF, menos a temperatura final de armazenamento, T3. Por exemplo, se o produto congela a -1, vai ser -1 menos 18, que é a temperatura lá que eu quero armazenar. E outra coisa importante é que aqui o calor específico é diferente daquele que a gente usou nas outras equações, porque ele é o calor específico do produto abaixo do ponto de congelamento. Essa propriedade física muda, tá? Então é muito importante prestar atenção nisso. E o M da massa que fica constante em todas elas. Fazendo um resumo aqui, naquela situação inicial, temperatura inicial do produto acima do ponto de congelamento. Vou usar essa equaçãozinha aqui da parcelinha Q1. Produto resfriado armazenado acima do ponto de congelamento. O calor total removido do produto vai ser o próprio Q1, ok? Segunda situação, a temperatura inicial está acima do ponto de congelamento e eu quero congelar aquele produto inteiro. Então, equação Q2, resfrio da temperatura inicial até a temperatura de congelamento e retiro todo o calor latente ali, né? Faço toda a mudança de fase utilizando a equaçãozinha Q3. Então, o calor total nessa situação é a soma da parcela Q2 mais Q3. E eu tenho ainda uma outra situação, que é quando eu vou armazenar ainda mais frio esse produto. Então, além de congelar, eu quero resfriar até uma temperatura mais baixa. Então, vai ser a temperatura final, né? A parcelinha Q4 ali. E o calor total removido, nesse caso, é a soma da parcela 1, 2 e 4. Perdão, parcela Q2, Q3 e Q4. Se por acaso eu tiver ali, né? Um gráfico importante aqui que eu quis trazer para vocês, para nós termos essa ideia. Aqui eu trouxe um exemplo para a água que muda de fase na pressão atmosférica a 0 graus Celsius. Então, olha só, Q2 é aquela parcela sensível, mudou a temperatura aqui no exemplo lá de 30 até 0 graus, calor sensível. Agora mudou de fase, calor latente, o Q3 ali, a linha amarela, né, ela é muito mais ampla do que a linha Q2 e a Q4. E a Q4 é a linha ali de calor sensível abaixo do ponto de congelamento. Em geral, o calor específico abaixo do ponto de congelamento ele é menor do que o calor específico acima do ponto de congelamento. Então, eu preciso de menos energia
quando eu tenho armazenamento de congelados do que quando eu tenho armazenamento de resfriados, essa redução ali da temperatura inicial para final, ok? Lembrando, claro, que pensando em outras parcelas de transferência de carga térmica, como a transferência de calor, para congelados essa parcela é maior, né, de transferência de calor, do que para resfriados. Eu estou falando do caso de remover calor do produto, que é, né, em diferentes faixas de temperatura. E a última situação, né, quando eu tenho um produto inicial abaixo do ponto de congelamento e estou armazenando ele já com uma temperatura mais baixa. Daí eu uso somente a equação Q4, ok? Bom, e aí o meu calor total removido é o próprio Q4. Agora, a gente tem que prestar atenção num detalhe. A carga térmica é dada em watts e nós calculamos essas parcelas anteriores em kJ. Então, como é que eu faço para somar essa parcela aqui com aquelas outras que nós vimos nas aulas anteriores? Então, fica a dica aqui, né? A resposta está em quanto tempo eu tenho para reduzir aquela temperatura. Quando eu penso em carga térmica para câmara fria, em geral, a gente faz o cálculo pensando em 24 horas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela carga total que eu acabei de calcular, dividir por 3.600 vezes o número de horas, no caso, 24 horas, ok? Cuidado que aqui a gente não está falando da potência de refrigeração do equipamento, a gente está pensando na carga térmica que é para 24 horas. A potência de refrigeração do equipamento, aí eu ia dividir aqui pelo número de horas do equipamento funcionando, tá bom? Então tem que cuidar para não confundir esses dois conceitos. Para encerrar a aula de hoje, vou trazer um bônus aqui para vocês, que é o calor devido à respiração do produto. É isso mesmo, produto alimentício, né, frutas e verduras, respiram após a colheita. Então, quando a gente tá, né, quando nós pensamos lá, o produtor acabou de colher o produto e até esse produto chegar lá na distribuição, no Ceasa, se for um dia muito quente, aquele produto, aqueles alimentos, eles já começam a se deteriorar. Então, o que ele pode fazer para prolongar o período de vida desses alimentos? Mantê-los, no caso, num caminhão refrigerado ou numa câmara refrigerada perto do seu espaço da colheita. Tá? Porque o produto, após ser colhido, ele continua tendo metabolismo, ele continua emitindo calor. É uma reação ali da glicose com o oxigênio que vai acabar emitindo ali calor e outros componentes, e água, se eu não me engano. Então, isso está emitindo calor, então, né, a gente sabe que quanto maior a temperatura do alimento, mais rápido o processo de deterioração dele. Então, é importante manter essa temperatura mais baixinha. E aí, essa parcela, então, de carga térmica da respiração do produto, que vai existir, né, para frutas e verduras somente, nós temos que buscar ali, né, na literatura, vocês têm ali no material de vocês, os coeficientes ali para o F e o G, e o T é a temperatura em graus Celsius. Tá certo, pessoal? Nos vemos, então, na próxima aula. Se você gostou desse vídeo, dá um like e encaminha para quem você acha que precisa dessa informação, ok? Nos vemos daqui a pouquinho.